Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E esse é um vídeo que a gente vai estar falando um pouco mais sobre os principais erros que levam você, contribuinte, a ter a tua declaração de imposto de renda retido em malha fiscal, a famosa malha fina. Então vou trazer aqui quais são os erros mais comuns, né, que leva sim você ter ali a tua declaração retida em malha fiscal e consequentemente você ser chamado aí para prestar esclarecimentos à Receita Federal sobre esses dados que foi enviado aí através da tua declaração de imposto de renda. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal aí, curta e compartilhe que a gente vai estar gravando e trazendo mais conteúdo aí referente a imposto de renda. E o prazo está aí, né? Batendo na porta, então se atente aí às informações que você está enviando para a Receita Federal para você não ter problemas aí de malha fiscal, de malha fina. Certo, pessoal? Existem vários erros aí que pode levar, sim, você ter a tua declaração de imposto de renda retido aí em malha fiscal, mas eu vou trazer aqui os mais comuns, né, os mais corriqueiros aí que levam sim você contribuinte a ter problemas com a Receita Federal, certo, pessoal? E o primeiro qual é? Então, erros de digitação, por incrível que pareça aqui, é sim um dos mais corriqueiros, né, mais comuns aí, segundo a Receita Federal, né? Você acabar confundindo então na hora de estar digitando, né, fazer um preenchimento então da tua declaração, você incluir, por exemplo, então um zero a mais ou acabar esquecendo de colocar um zero a menos, então isso já vai dar uma divergência lá no cruzamento que a Receita Federal vai fazer. Então já fica então a tua declaração retida em malha fiscal. Além disso, dados que estão no informe de rendimentos são lançados em campos errados na declaração de imposto de renda, certo, pessoal? Então toma bastante atenção, né? Ali no informe de rendimento aí disponibilizado pela tua fonte pagadora, já traz todos os campos ali onde é que você deve estar colocando dentro do programa da declaração do imposto de renda. Então isso aqui é um erro muito comum, certo, pessoal? Qual é o próximo erro que a gente pode estar apresentando para vocês aqui? Omitir rendimentos próprios ou dos dependentes e fontes pagadoras. Isso aqui é muito comum mesmo, certo? Então, se você tem duas fontes de rendimentos, informe ambas à Receita Federal, pois os dados já foram declarados através da DIRF, né? E a divergência de informações pode fazer com que o contribuinte caia na malha fiscal. Além disso, também é importante informar os rendimentos dos dependentes que tenham recebido pagamentos. O que acontece muito é com relação ao dependente, né? O contribuinte inclui então esse dependente na declaração do imposto de renda, tem o benefício ali da redução da base de cálculo do imposto de renda, porém esse dependente tem rendimentos tributáveis que deveria ser incluído então juntamente ali com os rendimentos do próprio contribuinte, né? Então isso sim leva a ter a declaração então em malha fiscal, porque essa informação da fonte pagadora já foi enviada então através da DIRF, né? Então essa informação dos pagamentos já encontra-se no banco de dados da Receita Federal e a Receita Federal só está fazendo o cruzamento então das informações que você está enviando com as informações que ela já tem lá no banco de dados, certo, pessoal? Então toma bastante cuidado aí nas informações que você está enviando aí para a Receita Federal. Além disso, também outro erro muito comum, né, pessoal, é omitir então rendimentos, achando que a Receita Federal não tem essa informação lá no banco de dados, né, que já foi enviada essa informação. Então, muitos contribuintes, né, eu não vou informar aí esses pagamentos que eu recebi porque eu recebi por fora, né, só movimentou a minha conta bancária, não vai ter problemas. Aí que você se engana, né, que as instituições financeiras ela tem uma declaração acessória que é enviada mensalmente, né? Qual é essa declaração? Então, é a e-financeira. Então, através da e-financeira, essas instituições então são obrigadas a fornecer, né, informações detalhadas sobre as operações financeiras realizadas por seus clientes, né, sejam eles pessoa física ou pessoa jurídica. Então toma bastante cuidado aí nas informações que você está enviando aí para a Receita Federal através aí das fontes de pagamentos, né, as fontes de rendimentos e também através ali da tua movimentação bancária. Se você não informar, né, que você tem esse rendimento, e simplesmente você faz a tua movimentação bancária acima do rendimento que você está enviando para a Receita Federal, consequentemente as informações não vão bater. Outro erro muito comum é com relação então aos dependentes, né? Informar o mesmo dependente em mais de uma declaração de imposto de renda. Então isso ocorre muito para quem faz, né, o casal que faz a declaração aí separado, né, acaba incluindo o mesmo filho nas duas declarações. Nesse caso, então, a dica é que o casal que apresente a declaração de imposto de renda de forma separada deve primeiro preencher todo o documento sem os dependentes, né, e anotar o valor a pagar ou a restituir de imposto de renda. Depois o casal deve fazer o preenchimento, né, de ambas as declarações
com os seus dependentes e rendimentos, né, e anotar novamente o valor a pagar ou a restituir, para só então excluir o CPF do dependente de uma das declarações, de forma que o casal poderá, né, escolher então a que tiver menos valor a pagar ou a maior restituição para manter o dependente. Então você deve estar fazendo essa avaliação, né, fazer esse procedimento de fazer o preenchimento de todos os dados da tua declaração. Depois você inclui então esse dependente para você ver, né, qual que é a declaração aí que se torna mais vantajosa você manter então esse dependente. Outro erro muito comum é com relação ao plano de saúde, né? O que acontece? Então o contribuinte sim, ele pode pagar o plano de saúde para várias pessoas, né, incluindo aí parentes próximos. Mas na hora de preencher a declaração, apenas os dependentes em sua declaração poderão ter a despesa reconhecida, que deve ser informado pelo plano por CPF dos beneficiários. Se as declarações são feitas separadamente, as despesas também precisam ser reconhecidas dessa forma. Então, toma bastante atenção aí com relação ao plano de saúde. Outro erro muito comum, né, pessoal, é com relação então às despesas médicas não dedutíveis ou sem comprovantes. Então, atenção, né, às despesas que podem ser dedutíveis ou que precisam ser comprovadas aí através de nota fiscal ou um recibo, né, com o carimbo e a assinatura do profissional aí que prestou esse serviço aí relacionado à saúde. Eu já peguei casos de clientes aqui que queriam incluir então despesas médicas de estética, né? Teve ali o gasto com a colocação de silicone da esposa e queria incluir então essas despesas aí como sendo uma despesa dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Então, despesas com estética, despesas médicas, né, com estética não é uma despesa dedutível da base de cálculo do imposto de renda. Outra coisa que eu gostaria de falar é que essas empresas, né, que prestam o serviço aí relacionado à saúde, então despesas médicas, né, ela tem uma declaração que ela envia lá para a Receita Federal com todos os dados aí do serviço, né, que foi prestado para o contribuinte, né, para o cliente. Então essas informações já constam lá no banco de dados da Receita Federal através de uma declaração aí que é a de MED, né, que todas as empresas aí relacionado à saúde, né, que prestam serviço relacionado à saúde deve estar enviando então para a Receita Federal. Então esses dados já constam lá no banco de dados da Receita Federal e a Receita Federal só quer confirmar então, né, e se chegar essa informação lá e a Receita Federal fazer o cruzamento e não bater as informações, né, você vai ter sim problemas com relação à tua declaração de imposto de renda. Então toma bastante cuidado aí com relação às despesas médicas que você está enviando para a Receita Federal. Outro erro muito comum é com relação ao PGBL e o VGBL, certo, pessoal? Enquanto o PGBL é lançado na ficha Pagamentos Efetuados, o VGBL é registrado na ficha Bens e Direitos. Confira no seu informe de rendimentos financeiros fornecido pela instituição financeira ou no seu contrato. Toma bastante atenção, então, com relação ao PGBL e ao VGBL. Se você tem essa situação, então, deve estar fazendo o preenchimento conforme eu mencionei, certo, pessoal? Outro erro muito comum é com relação aos bens, certo, pessoal? Atualizar, então, o valor dos bens. Então, o valor dos bens deve ser lançado pelo valor efetivamente pago, ou seja, se for quitado ou que se pagou, né, incluindo taxas, impostos e comissões, e caso o bem seja financiado, o valor que já foi pago, certo, pessoal? Com o tempo, o contribuinte irá somar o valor do ano anterior, o que foi pago ao longo do ano e que está sendo declarado. Por isso, não atualize os valores, né, a preço de mercado, certo? Isso aqui é muito, muito comum mesmo, né? Você pegar declarações que a pessoa ali incluiu o bem e todo ano vai lá e atualiza pelo valor do mercado. Lembrando que se tratando de um bem imóvel, né, você deve atualizar somente quando você faz ali uma reforma. Exemplo, você tem uma casa e você fez uma reforma. Aí sim, você teve um gasto, um custo, né, que valorizou aquele imóvel. Então, através de notas fiscais ali comprovadas, você pode estar atualizando então o valor do imóvel. Mas diferente disso, né, você não pode estar atualizando então pelo valor de mercado, certo, pessoal? Então tome bastante atenção ali com relação então aos imóveis. Outra coisa também com relação aqui aos bens financiados. Se você tem um bem financiado, você deve estar lançando somente o valor que você efetivamente pagou, né? Se esse bem está alienado, né, ali a alguma instituição financeira, você deve estar lançando somente o valor que você pagou, efetivamente pago. E não deve estar lançando lá em dívidas e ônus, certo, pessoal? Porque você está dando esse bem ali em garantia, né? Está alienado, então,
ali a instituição financeira. Caso você deixar de pagar esse bem, esse imóvel, né, você terá somente o valor que você efetivamente pagou. Outro erro muito comum é omitir, né, compra e venda de bens dentro do mesmo ano, né? Então toma atenção, porque sim, os cartórios, né, informam então a Receita Federal as operações de compra e venda de imóveis através da declaração sobre operações imobiliárias, né? Então se você fez alguma operação imobiliária, sim, o cartório já enviou essa informação lá para a Receita Federal. Então, assim, não deixe de informar essa movimentação. Quanto aos demais bens, né, exemplo, veículos, são prestadas informações pelos empresários ao COAF, né, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Esse disponibiliza, né, a sua base, a Receita Federal. Então, além de veículos, né, ações, aplicações financeiras e até participações societárias também tem os dados cruzados entre as declarações do contribuinte e das empresas. Então, toma bastante cuidado, que essa é uma informação que já consta lá no banco de dados da Receita Federal. Basta você enviar corretamente aqui o que ocorreu, né, nesse ano, para você não ter problemas, certo? Você enviando, então, uma informação que não condiz com o que ocorreu dentro do ano, com certeza não vai ter o cruzamento ali, né? E você vai ter a tua declaração retida em malha fiscal. Outro erro muito comum é com relação à variação patrimonial incompatível então com a renda, certo, pessoal? O contribuinte acaba não informando, né, que teve ali o rendimento, muitas vezes para deixar de pagar imposto, né? Porém, a situação patrimonial desse contribuinte começa a ter um crescimento incompatível então com o rendimento, né, que foi informado para a Receita Federal. Então, essa é uma questão muito importante, pois a Receita Federal não quer saber qual o valor atualizado do seu imóvel, mas de onde surgiram, né, os recursos onde você os aplicou. Assim, as operações de compras sem origem de recursos podem gerar problemas. Então, sim, a Receita Federal ela pode chamar você e explicar, né, dar explicações ali qual é a origem então desses recursos que você está adquirindo, né, esses bens e imóveis e tendo ali um aumento ali no teu patrimônio, né? A variação patrimonial, então, ali não condiz com os rendimentos que você informou para a Receita Federal. Então, esses são os erros mais comuns, né, que eu gostaria de trazer. Claro, existem outros, né, inúmeros outros erros, né, mas esses aqui eu acredito que são os mais comuns aí que levam você a ter a tua declaração retido em malha fiscal, certo, pessoal? Então, o prazo de entrega da declaração de imposto de renda já está iniciando, né, desse ano 2024, então está próximo. Então você deve estar tomando atenção aí aos campos que você está preenchendo, né? E esses dados são enviados lá para a Receita Federal através de instituições financeiras, né? E outras empresas. Então esses dados já constam lá na base de dados da Receita Federal e você está enviando aqui somente a confirmação, né? E se essa confirmação aí não bater com o que está lá, né? Provavelmente você vai sim ter problemas com malha fiscal, certo, pessoal? Um forte abraço aí para vocês. Lembrando, se inscreva no canal aí que a gente vai estar trazendo mais conteúdo referente a imposto de renda aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Então não deixe de se inscrever no canal aí para você não ficar de fora de nenhum conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.